Um mergulho nas praias da psique. The Sinner é melhor descrita como uma série freudiana, com alguma dose de neurose e culpa religiosa no meio da história. Olá, eu sou Fausto Ramos e estou aqui para falar sobre outra série da Netflix. O piloto de uma série tem a função de apresentar quais são os temas que uma série pretende abordar. Bom, o título The Sinner pode ser traduzido tanto como pecador quanto pecadora. Essa ambiguidade é deixada no título justamente porque no inglês a maioria dos substantivos eles não são orientados exatamente para um gênero. Então você tem uma profissão como teacher, que pode ser tanto professor quanto professora. E no caso The Sinner, pode ser pecador ou pecadora. O contraste entre o pecado e a religiosidade, ele é reforçado no primeiro instante da série, onde você vê uma moça nadando numa água, de modo que você intencionalmente não possa saber onde ela está nadando, se é um lago, se é uma praia, se é uma piscina, mas você começa a escutar o canto de uma criança que está rezando. Há muito que se inferir sobre esse primeiro take, mas eu gostaria de reforçar a questão da religiosidade de uma criança rezando e o título pecadora, que é um contraste bem forte, que começa no primeiro instante da série, ou seja, os criadores do show tentando mostrar o quanto que a série é relevante já no primeiro momento. Dentro desse recorte eu vou pular para uma outra cena, que para mim é a cena mais importante desse primeiro episódio, que é a cena em que a protagonista entra na água para poder mergulhar. Isso acontece com 9 minutos corridos do episódio. A câmera está mostrando a personagem por trás dela, com a intenção de fazer você se projetar no personagem, ou seja, você também vai mergulhar nessa água junto com ela. Ela mergulha na água e você pode perceber que tem outras pessoas brincando ao redor dela, à medida que ela vai se aprofundando e nadando dentro da água. Até o momento em que ela atinge um limiar, uma espécie de boias que tem delimitando onde é seguro nadar e aonde não é mais seguro naquele lago. E ela resolve ultrapassar esse limite. Deixe-me explicar uma coisa sobre o simbolismo por trás dessa cena. É sabido que a água é uma das representantes da psique humana e, portanto, um mergulho na água é um mergulho dentro da nossa psique, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, daquilo que nós consideramos o nosso aparelho anímico, por assim dizer. E, portanto, esse limiar que ela atinge pode ser interpretado como a barreira do recalque, que, independente das letras das músicas da Valesca Popozuda, o recalque é, na verdade, uma barreira que divide o nosso consciente, aquilo que nós sabemos sobre a nossa mente, sobre nós mesmos, os nossos pensamentos lúcidos, conscientes, dos pensamentos inconscientes, daquilo que está soterrado na nossa mente e que nós não temos conhecimento. Nos momentos em que essa barreira falha, é quando algum pensamento do inconsciente ou do subconsciente vem à luz na nossa consciência. É assim que vem aqueles pensamentos malucos de quando você está andando na rua e você pensa em empurrar alguém contra um carro. Você pensa, de onde que veio esse pensamento? É uma falha na barreira do recalque. No momento que ela atravessa esse limiar, ela está sozinha. As outras pessoas brincam do lado seguro da praia, do lado da consciência, enquanto ela resolve atravessar e explorar a própria inconsciência. E enquanto ela nada mais fundo nesse inconsciente, você repara que essa cena remete muito àquela primeira cena que eu te mostrei da menina nadando. Até o maiô é o mesmo. Então isso só reforça a maneira como o show se apresenta como recorrente e relevante no seu simbolismo. Ele quer que você repare isso, ele quer que você observe cada um desses fragmentos e tente colher e juntar por que essas coisas se misturam, por que elas estão presentes ali. A nossa protagonista vai mais fundo e ela se prepara para mergulhar, até que ela finalmente mergulha. E repare que a câmera mergulha junto com ela, ou seja, você está mergulhando junto com a protagonista. Você também está fazendo esse mergulho no inconsciente ao assistir essa série, em explorar um campo não explorado da sua própria consciência. Até o momento em que ela volta à superfície e escuta o marido dela chamando o nome dela. Então ela resolve nadar e chegar até a praia, e no momento que ela chega próximo da areia, o marido dela tá lá com o filho dela chamando a atenção dela, falando:
mulher, você tá maluca? O que você tá fazendo? O que você foi fazer lá? Por que você tava indo tão fundo? E isso só reforça o simbolismo da série com esse contexto freudiano. Eu explico que eu remeto a Sigmund Freud por conta dessas teorias da psique, do consciente, inconsciente, subconsciente, porque ele se adequa bem a explicar esse simbolismo e a semiótica da série, principalmente nesse primeiro episódio. Então o marido chama a atenção dela porque ele representa o subconsciente, a parte controladora da nossa mente, a parte taxativa, a parte que julga, a parte que fica censurando aquilo que a nossa consciência escolhe ou não fazer. Então eu poderia fazer um paralelismo entre inconsciente e id, a nossa parte instintiva, animal, impulsiva, o consciente e o ego, o nosso eu, a nossa identidade, aquilo que de fato provoca as ações, aquilo que de fato toma as atitudes e as escolhas do que fazer ou não. O subconsciente com o superego, aquela parte controladora da nossa mente. Nós geralmente temos o que eles chamam de superego materno e superego paterno, que são todos os discursos dos nossos pais sobre nós e que ficam recorrendo na nossa mente, mesmo quando nós somos adultos, julgando todas as nossas atitudes. Até um superego, de certa forma, coletivo, que é quando toda a coletividade da sociedade está julgando a nós por todos os discursos que nós escutamos à nossa volta. Então, a culpabilização da sexualidade feminina também faz parte desse superego coletivo. Esse paralelismo que eu coloquei, ele não é absoluto, não é uma correspondência tão direta, mas ela acaba funcionando para eu poder explicar a dinâmica dos personagens na série como ela é apresentada já nesse primeiro episódio. Dividindo em zonas, eu poderia dizer que a areia é o subconsciente, a parte controladora, que é onde o marido está falando para ela: o que você está fazendo? A parte da região que vem até o limiar é o consciente, que estamos na água, na psique, é onde as pessoas brincam de forma segura, crentes de que não vão se machucar. E o restante é o inconsciente, é o id, é todos aqueles impulsos que estão soterrados na nossa psique e da qual nós temos muito pouco conhecimento. E que é muito maior, muito mais extenso do que a nossa parte consciente. Isso é observado na própria construção do cenário, na própria apresentação daquele cenário. E com certeza não é à toa. Outra questão que nós podemos observar sobre isso é a maneira como o marido de Cora, o Mason, ele representa o superego ao longo de toda a série. Eu não assisti ainda todos os episódios, mas é nítido já nos primeiros 2 episódios que ele vai representar essa parte controladora, receosa, preocupada, que quer assumir controle das coisas mesmo sem poder. Enquanto que a Cora vai ser espremida no meio como a parte do ego, a parte que está tentando se compreender e descobrir a sua identidade, e vai estar em contraste com o id, que é justamente o detetive Harry. E como eu sei que o detetive Harry é o id, bom, a começar pela relação dele com a natureza. Ele sabe dizer as espécies de plantas só de olhar para uma planta. Ele se relaciona muito com os animais, com a natureza que está ao redor dele, e ele inclusive observa que os pinheiros do outro lado do lago estão com um fungo branco e que aquilo representa um desequilíbrio naquele ecossistema. Ou seja, ele é capaz de enxergar mais longe do que todas as outras pessoas ali naquele cenário viram ou foram. Ele foi para além do limiar do próprio inconsciente e viu os pinheiros que estavam no fundo deles. Então ele tem que representar alguém que caminha por essa água ou que já caminhou por essa água em algum momento. Você percebe isso também, talvez, por alguns dos fetiches sexuais deles, um pouco meio extraordinários, mas que talvez caracteriza alguém que não tem receio de andar por essas águas. Existe um último detalhe que eu tenho que abordar a respeito desse simbolismo do mergulho, que já que nós estamos tratando de uma série com conotações religiosas na sua construção, a gente também tem que considerar o mergulho como um potencial batismo. Sim, remete ao batismo, mas no caso de Cora, parece remeter a um autobatismo. A protagonista vai lá e ela mergulha por conta própria na água. É claro que a série vai tentar justificar isso de uma maneira um pouco mais destilada, vai dizer que ela queria
mergulhar para poder encontrar calmaria de todo aquele alvoroço de que ela está vivendo e qualquer que seja o conflito que ela está vivendo. Mas a gente não pode ignorar todo o simbolismo da construção semiótica envolvida numa cena. Eu diria, inclusive, que seria interessante revisar o próprio mito da Psique e Eros, o filho da Afrodite. Bom, se o seriado for realmente bom, eu acredito que relendo o mito e revisando o mito da Psique, nós conseguiríamos inferir muitas coisas sobre o desenrolar da história na série. Caso contrário, sinto muito, mas a série vai ter me decepcionado muito se eles não souberem seguir com a simbologia a qual eles, vamos dizer, se proporam a conduzir. Portanto, se você tem interesse em análises semióticas como as que eu fiz nesse vídeo e também tem interesse em alguns tópicos de psicologia, mantenha-se antenado no meu canal. Até por acaso.